Bom dia! Bom dia, Aline. Bom dia, pessoal. Gente, tá ruim esse barulho, né? Do ventilador? Pera aí. Vamos fazer no calor mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que bom que tem gente aqui. Gente, minha voz tá meio ruim, né? Mas, enfim, deixa eu ajeitar aqui. Hoje estamos meio... Enfim. Bom dia! Então, como prometido, entrei agora pontualmente pra gente fazer uma live sobre maternidade. Sobre tudo que tem relacionado com a gestação, como é que foi o desmame de Otto. Muita gente pediu pra falar sobre isso. E como acaba sendo um assunto que a gente fala muita coisa, porque a gente fica, sei lá, meio emotiva. E como não é o foco, assim, do perfil, apesar de que eu acho que eu tenho que poder falar de qualquer coisa que eu queira, eu achei melhor entrar e vir falar ao vivo. Então, muito obrigada quem entrou agora. Então, vamos começar. Eu separei pra gente conversar, começando primeiro pela gestação e depois depois que Otto nasceu mesmo. Porque eu acho que é uma questão, assim, que sempre as pessoas acabam ficando meio em dúvida, meio curiosas. Tanto que durante o projeto Louco, que teve mais semanas atrás, uma menina que tava fazendo com a gente, a Manu, ela ficou grávida. E aí ficou naquela coisa, eu posso fazer low carb durante a gestação e eu posso continuar me alimentando, eu posso fazer jejum. Isso é uma dúvida, assim, importante, comum, frequente. E assim, eu sempre acabo achando que quando a pessoa tem a dúvida se pode fazer low carb durante a gestação, é porque tem um pouco de dúvida ainda sobre o que é low carb. Porque, assim, não low carb em geral, mas a low carb que a gente faz, né? Porque toda vez eu vou falar isso, toda vez eu vou bater na tecla. Não existe um tipo de low carb. Existem vários tipos de possibilidades de fazer uma dieta baixa em carboidrato. Você pode fazer uma dieta baixa em carboidrato comendo só embutidos, comendo só queijo, presunto, salame. Então é óbvio que uma alimentação assim não vai ser saudável. Mas existe a low carb, que é o que a gente acaba falando aqui, que é o que eu comento mais, é uma low carb paleo, assim podemos dizer, que é uma low carb com comida de verdade, com frutas, com legumes, com todos os tipos de carne, se você consumir. Então que vai ser uma dieta naturalmente rica em nutrientes e baixa em carboidratos. Porque, gente, toda alimentação que a gente tira cereais, que a gente tira o pão, já vai ser naturalmente low carb. Você não precisa restringir fruta, você não precisa restringir tubérculos, ela vai ser baixa em carboidratos em comparação à alimentação geral e vida que segue. Então, é óbvio, assim, óbvio não, né? Porque às vezes, se a gente falar assim, as pessoas que não acham que seja óbvio podem ficar chateadas, né? Mas enfim. Mas uma alimentação dessa é não só possível, como muito boa para uma pessoa que tá gestante e para uma pessoa que vai amamentar. Por quê? É uma alimentação que acaba sendo densa em nutrientes, tá? Quando a gente tira os cereais, os grãos eles são normalmente a densidade baixa em nutrientes. Não é que não tem nutrientes. É que uma cenoura vai ter mais nutrientes do que o arroz. E nutrientes que eu falo não é carboidrato, gordura e proteína, mas vitaminas e minerais, entendeu? Isso que eu falo denso em nutrientes. Porque isso é a diferença do macro e do micro. Oi, Carol! O macro se tem proteína, carboidrato ou gordura, e o micro é a quantidade de minerais, selênio, magnésio, cálcio, diaba 4 e as vitaminas. Então, uma dieta paleo, low carb, ela é rica, densa em nutrientes. Então, lógico que uma gestante pode fazer. Quando eu fiquei gestante, eu já fazia low carb há alguns anos. Na verdade, eu estava no melhor corpo da minha vida. Eu estava magra, eu estava malhando há muito tempo, porque eu ia me formar e eu queria estar linda, maravilhosa e plena na minha formatura. Por quê? Eu queria botar um vestido com uma fenda, eu queria ir com um decote. Lógico que eu não ia acabar botando tudo isso, mas eu estava me preparando para isso e eu fiquei grávida no meio do caminho. Então, assim, eu estava magra. Eu tava muito bem, eu tava num corpo muito bom. Só que quando eu fiquei gestante, eu fui a gestante talvez a mais sintomática do planeta Terra. Eu costumava dizer que, tipo assim, se não tinha um sintoma de gestação ainda, eu tive. Porque eu tive
tudo. Eu tive muito enjoo. Eu vomitei muito, eu vomitei. Até a semana do meu parto eu tava vomitando. Só pra vocês terem noção. Nas 2 primeiras semanas, 2, 3 primeiras semanas, né? Depois que já tem a anidação, que a gente chama quando o embrião se fixa no útero, eu fiquei com... foi exatamente no final de um período, do penúltimo período da faculdade. Então eu tive 2 semanas de férias, porque a gente estava tentando igualar com a greve, né? Então foram só 2 semanas de férias. E eu passei, tipo, essas 2 semanas como se eu tivesse, sabe, apanhado, tendo, sei lá, corrido 10 maratonas todos os dias. Eu fiquei muito cansada, eu não conseguia levantar da cama, enjoada, cansada, eu dormia o dia inteiro. E isso foram nas primeiras semanas. Aí depois eu comecei a ter muito enjoo. Muito enjoo. Eu vomitei demais. Eu não conseguia pensar em galinha. Eu pensava em galinha e eu ficava enjoada, pra vocês terem noção. E galinha era uma das carnes que eu mais comia. Então, assim, eu tive uma gravidez muito sintomática. Eu vomitei muito. Eu fiquei muito enjoada. Eu não conseguia comer verdura. Eu não conseguia comer as comidas normais minhas. E acabava que a coisa que eu podia comer pouco, eu conseguia comer pouco, era farinha. Tipo assim, um pedacinho de pão, um pedacinho de tapioca, coisas que não tinham gosto, entendeu? Que não tinham gosto forte. Eu não conseguia lidar com gosto. Eu não conseguia comer batata, gente, pra vocês terem noção. Eu sentava na mesa pra comer, eu pegava e vomitava. Eu vomitava no início, no meio, no final da refeição. Eu vomitava 3 horas depois de já ter comido. Então foi, tipo, uma tragédia. Então esse início foi super conturbado. Eu não preciso nem falar pra vocês que eu não consegui fazer exercício físico nenhum durante esse período que eu tinha muito enjoo, né? E eu sempre tive hipotensão postural, né? Então eu sempre tive essa facilidade de ficar tonta, essa facilidade de que eu fazia muito exercício no calor, eu passava mal, botava pra desmaiar. E com a gestação isso aumenta muito. É muito comum isso nas grávidas e eu tive. Então toda vez que eu ia pra academia, eu terminava de malhar, eu deitava pra me alongar e eu ficava suando frio, passando mal. Eu fui 2 vezes atendida pelos bombeiros no shopping, porque eu malhava no shopping. E aí, às vezes, eu saía da academia e ia resolver alguma coisa. E aí, eu passava mal no shopping, de ter que deitar no banco do shopping, botar as pernas pra cima, chamarem os bombeiros. E minha pressão ficou 5/3 uma vez, muito baixa. Os bombeiros queriam me levar pro hospital. Eu falei, moça, eu sou médica, pelo amor de Deus, me dá só uma água, me dá um salzinho aí que já melhora. Então, assim, eu tive uma gestação muito sintomática, muito complicada. E, além disso, isso não é desculpa, mas contribuiu. Eu estava no último período de medicina. Por muitas semanas eu tinha que chegar às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã no hospital. Então, assim, e além de tudo, eu acabei realmente descompensando da alimentação, que nem eu falo pra vocês, né? Eu tenho dificuldade de comer doce, porque eu começo a comer e eu não consigo parar. Então, foi difícil. Eu descompensei da alimentação, porque no início eu só conseguia comer essas coisas que normalmente eu não comia, que era pão, tapioca e tudo mais. E aí, foi ladeira abaixo, entendeu? Nos 2 primeiros meses eu perdi peso, perdi uns 3 quilos, né? Perdi massa, perdi músculo, não tava conseguindo comer também. E depois, quando eu comecei a conseguir comer, eu comecei a comer só besteira. Comi muito doce, muito. Ganhei muito peso na gestação, muito peso. Tipo assim, eu tinha um sonho de ser aquela grávida, linda, plena, que ia ganhar só barriguinha, que ia ganhar só 9 quilos, 8 quilos, que ia malhar do início ao fim, que ia ser assim, gente, ela tá grávida. Eu queria ser essa grávida, eu fui isso? Não, eu fui a baranga que engordou mais de 20 quilos. Eu não sei porque eu não pesei no final, bem no final, mas eu ganhei mais de 20 quilos, acho que uns 25 quilos, principalmente no final, que eu enchei demais. Porque a minha última semana de gestação foi a minha semana de formatura. E foi festa de segunda a sábado. E eu fui pra todas as festas. Eu fiquei até 2, 3 horas da manhã. 3 foi só no último dia, mas eu fiquei até 1, 2 horas da manhã todos os dias. Eu enchei demais, a minha pressão subiu. Porque assim, eu tava com a pressão muito baixa. Normalmente a gente fala que a pressão alta quando dá mais do que 14/9. Só que eu tinha minha pressão baixa,
A gestação tava mais baixa ainda, sempre dava 9 por 5, 8. E aí, na quinta-feira, eu já tava tão inchada, tão estressada, porque eu ainda era da comissão de formatura. Gente, eu sou louca. Enfim, eu ainda era da comissão de formatura e minha pressão subiu pra 13. E eu teve nessa noite, né, que era a véspera da colação de grau, eu acordei de madrugada morrendo de dor de cabeça e tomei remédio, não melhorava a dor de cabeça. Meu Deus, pré-eclâmpsia, eu tava super preocupada. Cheguei aí pra emergência, minha obstetra tava de plantão, puxou minha orelha, disse que não era pra eu mexer com o celular. Minha pressão tava 13, então isso era uma pressão alta, sabe? Isso era perigoso. E tudo por quê? Porque eu não tava me alimentando bem, não tava fazendo exercício. Enfim, não tava fazendo nada que eu devia ter feito. Isso é uma coisa, assim, uma culpa que eu tento superar todos os dias. Porque, assim, a gestação não é importante só pra mim, pra mulher. É importante demais pro feto, pra criança. É quando ela começa a desenvolver o paladar dela. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer o máximo possível pra que fosse tudo muito bem, mas eu não consegui. Sabe, paciência, eu nem vou dizer que assim, eu tentei meu máximo, porque eu não acho que eu tentei meu máximo, sabe, eu tava passando por uma fase muito difícil na minha vida, pô, o último período de medicina era difícil para as pessoas normais, imagina pra eu que tava gestante, eu tinha um problema, porque eu tava em tratamento para depressão, que eu tava tirando o remédio, às vezes até um pouco antes do que eu gostaria, porque eu queria amamentar, e apesar de ser seguro tomar antidepressivo na gestação, não é seguro amamentar, tanto assim, com antidepressivo, porque a gente passa no leite pra criança. Então, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu não tive uma gestação fácil, eu não tive bons hábitos durante a minha gestação. Eu ganhei muito peso de gordura, muito peso de edema mesmo. Mas eu não fiquei muito barriguda, né? Eu nunca tive facilidade pra ter uma barriga grande. Então, enfim. E aí, o Otinho nasceu. Logo depois que ele nasceu, sumiu tudo que eu sentia na gestação. Eu já sentia vontade de me alimentar melhor. E no primeiro mês eu perdi uns 12 quilos. De cara, assim, 4 semanas me alimentando bem. Não fiz restrição de nada em quantidade, mas restringi besteira. Tava me alimentando bem, consegui voltar a comer minha galinha, consegui começar a me alimentar melhor. Eu não conseguia comer salada também durante a gestação. Não consegui. Me sentia mal. Então, assim, foram 12 quilos rapidamente, porque a amamentação é uma coisa que gasta muita caloria. Eu falei isso no Stories. Gasta, tipo, 600, 700 calorias por dia. Gente, isso é muita coisa. Muita coisa. Se você faz uma academia pesada, você gasta umas 200. Só pra vocês terem noção. Então, era muita coisa mesmo que perdi. E aí, amamentando, né? Como é que foi meu processo de amamentação? No início foi difícil, eu senti dor. Não existe isso, gente, de preparar o peito para amamentar. Não existe. A preparação para amamentação é você aprender sobre a amamentação. Eu sabia já muita coisa, porque na faculdade a gente passa pelo banco de leite. Então eu já tinha orientado milhares de mães, milhares é ótimo, né? Muitas mães para como fazer a amamentação, só que eu sofri. Eu tive um pouco de fissura no peito, então, cara, é uma dor absurda. Tipo assim, ele pegava no peito pra mamar, eu revirava os olhos de tanta dor, doía demais. Mas foram poucos dias, entendeu? E rapidamente, ele tinha uma pega boa. Pega é quando o jeito que o bebê pega no peito. Ele pegava ok no peito, então eu tive alguns dias difíceis, mas depois ficou mais fácil, ficou melhor. E amamentando. No início o Otinho dormia comigo na cama, eu tive cesárea e tive uma recuperação maravilhosa. Tipo assim, 5 dias depois da minha cirurgia, 4, 5 dias depois da minha cirurgia, eu já tava querendo empurrar as coisas, assim. Eu nunca tive problema de descer a escada. Todo mundo falou assim, ai, tu vai fazer cesárea, tu vai ficar na cama, tu vai precisar de muita ajuda. Não tive. E eu tinha tudo pra não ter uma recuperação boa, porque eu não estava bem organicamente. Eu tava exausta, uma semana sem dormir, já cansada, mas tive uma recuperação muito boa. Não sofri de jeito nenhum. Acho que nos 2 primeiros dias eu sofri mais porque eu tava muito edemaciada, eu tava muito cansada e tudo mais, mas pra mim eu não tive nenhuma coisa assim pra falar de sofrimento por ter tido cesárea.
Então, assim, perdi a linha de pensamento. Então, tipo assim, tava amamentando, assim, Otinho dormia comigo nos primeiros meses, até 2 meses ele dormia direto na cama comigo, porque era muito mais cômodo, porque não dava pra ficar levantando, eu achava que não dava, né? E aí depois a minha pediatra queria muito que eu botasse ele no berço. O berço dele ficava no meu quarto. E aí eu comecei a botar ele no berço. Aí eu amamentava, botava ele no berço, ele acordava muitas vezes durante a noite. Outro ainda acorda muitas vezes durante a noite. E era muito cansativo mesmo. Mas é aquela coisa, né? Filho. A gente não pode querer ter menino e achar que vai dormir 8 horas por noite, porque a gente não vai. Então, assim, nunca foi uma coisa que eu achei que fosse ser absurda de acordar muito ou de ser muito sofrido. Não, era o que eu esperava. Eu nunca tive, assim, altas expectativas de que ia ser fácil ou de que eu ia logo voltar a dormir. Não, nada disso. Era pra acordar, o natural é acordar, então vira que segue. Quando ele começou a ter 2 meses, eu comecei a botar ele no berço. Só que, gente, é muito ruim. Pra mim era muito ruim ter que levantar, pegar do berço, botar no peito e botar de novo. Isso é uma coisa muito ruim pra mim, porque cansava mais. E aí, eu acho que isso foi uma coisa ruim que eu fiz. Quando ele tava com uns 5 meses, eu já tava assim, saturada de cansada. E aí eu voltei a botar ele pra cama comigo. Porque, gente, é muito mais fácil. É muito mais fácil, você já tá deitada, você só vira, dá o peito e volta a dormir. Então era uma coisa que no momento era cômodo, mas depois é difícil, porque você quer tirar o menino da cama, só que ele tá acostumado a dormir com você, e aí quem tá acostumado a dormir de conchinha com a mãe, naquele calorzinho, a coisa boa, depois fica mais difícil. E quando passa dos 6, 7 meses, a criança já não é mais um bebezinho pequenininho, que é tão fácil de modular as coisas. Ele já começa a ter vontade própria, ele começa a acordar pro mundo. Isso eu falava muito, né? Cada dia parecia que ele estava mais acordado, mais interagindo mais. Então, eu acho, assim, pela minha experiência com o Otto, que o ideal era que pelo menos a partir dos 6 meses já estivesse no berço. Entendeu? Apesar de eu ser uma pessoa que gosta dessa questão da criação com apego, eu adoro o Gonzalez do Bessame Mútuo, que é um livro que fala de criação de crianças. Apesar de eu achar que o natural é a criança dormir sim com a mãe por mais tempo, apesar de eu querer assim, fazer uma criação nesse sentido de que deixar o natural da criança, de que a gente que tem que se adaptar a ela, não é ela que tem que se adaptar a gente, sabe? A gente que tem filho, a gente não pode... É o que eu acredito, eu não tô dizendo que eu acho errado as outras formas, mas é o que eu quero pra minha vida. Eu quero natural, entendeu? Pro meu filho. Eu quero, tipo assim, se amamentar por mais tempo, amamentar por mais tempo, e se isso me deixar cansado, eu que me lasque. Entendeu? Porque o importante é ele que é o centro, eu tenho que modular a minha vida por ele. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente tem certas necessidades, a gente precisa trabalhar, a gente precisa descansar, porque antigamente a gente tinha toda uma comunidade, toda uma criação de pessoas que faziam uma rede de apoio para a mãe, para que ela pudesse conseguir criar e cuidar da criança dessa maneira. E hoje em dia pouquíssimas pessoas têm, eu acho que da maneira ideal. E eu não tive. Não tive, assim, eu fazia muita coisa, eu tinha uma vontade de querer trabalhar, mas eu ficava dividida, porque eu também queria ficar com outro, mas a gente não pode esquecer que a gente também é uma pessoa, que a gente não passa a ser mãe e perde todas as nossas ambições de vida, que a gente também tem que se cuidar, que a gente também tem que descansar. Então isso tava pesando pra mim. Então naquele momento, o mais fácil de fazer era botar na cama, e foi isso que eu fiz. E aí Otto começou a dormir comigo. Aí por muitos meses ele dormia desde o início da noite. Aí, assim, início da noite assim, quando eu ia deitar eu já botava ele na cama comigo. Ele dorme cedo, Otto sempre dormiu cedo. 6h30 Otto está dormindo. E as pessoas falam, mas ele dorme muito cedo. Algumas pessoas falam isso com um tom ruim, outras pessoas falam com um tom impressionado. E foi tipo assim, eu sempre tive na minha cabeça que sol é que indica que tá na hora de ficar acordado. E lua, escuridão, nosso corpo entende que é hora de dormir.
O nosso corpo, os nossos hormônios são modulados dessa maneira. Então eu sempre coloquei Otto pra dormir 6, 6 e meia. Otto não fica acordado com a casa com as luzes ligadas. Nunca fica. Quando tá escuro e demorou um pouquinho mais pra botar ele pra dormir, é sempre na penumbra. Uma luz ligada que não fica em cima da cabeça dele. Por quê? Porque a luz influencia na nossa produção de melatonina. Então isso sempre foi muito claro pra mim. Eu tenho que botar Otto pra dormir cedo. Otto sempre dormiu 6, 6 e meia da noite. E, gente, a gente precisa de um tempo pra gente. E o tempo que a gente tem pra gente, mãe, pai e tudo mais, é quando a criança tá dormindo. Então, lógico que eu queria que ele dormisse cedo pra poder ir fazer as minhas coisas. E poder estudar, e poder descansar, assistir uma televisão, fazer isso. Então, sempre Otto dormiu muito cedo. Eu sempre acostumei ele a não ficar na claridade. Otto não assiste televisão. Otto não brinca com tablet, não brinca com celular, nada disso. Otto tem 0 tempo de tela. E não é porque eu acho que criança não pode assistir. Não, não é por isso. Apesar de eu achar que nesse período inicial não existe nenhum benefício, porque a televisão é uma coisa unidirecional. Você só recebe o estímulo, você não interage. Entendeu? Eu acho que a criança nesse momento, ela precisa de interação, ela precisa ser instigada a interagir. E a TV não proporciona isso. Então eu nunca botei pra assistir, até porque eu não assisto. Eu tô aqui nesse apartamento, o quê? 6, 7 meses, desde outubro. Eu liguei a televisão 5 vezes. 5 vezes pra assistir 5 filmes. E agora Game of Thrones. Mas, tipo assim, eu não assisto televisão. Se não é uma coisa que eu assisto, que eu tenho costume, que eu tenho rotina, eu não entendo por que eu deveria forçar meu filho a fazer isso. Entendeu? Não é porque eu acho que não dá pra assistir nada. Eu acho que dá pra assistir, eu acho que tem jogos legais nos tablets, nos celulares, mas é uma coisa que eu não tenho costume. É uma coisa que não faz parte da minha rotina. E se não faz parte da minha rotina, eu não vejo por que forçar isso a ele. E isso é muito importante em relação ao sono dele. Então assim, Otto dorme cedo. A partir de 5 meses eu não tinha leite suficiente pra ele. Então eu tive que começar a dar leite artificial. Então eu botava ele pra dormir, dava peito, e aí ele começava a reclamar querendo mais leite, e aí eu dava a mamadeira. Dava a mamadeira só nesse horário das 6 e meia da manhã. 6 e meia da noite, né? Enfim, aí eu botava ele pra dormir no berço, 6 horas, e aí quando eu ia deitar pra dormir, eu pegava e botava ele na cama comigo. E isso foi até poucos meses atrás. E aí eu comecei a querer deixar cada vez mais ele no berço, cada vez mais ele no berço, mas era difícil, porque ele estava acostumado a dormir comigo. E é complicado. Então, assim, eu até outro dia acordava 2, 3 vezes durante a noite, porque ele superficializava. O sono das crianças é normal, eles superficializam, porque o ciclo do sono deles é mais curto que o nosso. O nosso ciclo é umas 4, 5 horas, eu acho, eu não tenho uma dúvida, mas a gente normalmente faz 2 a 3 ciclos sonos REM durante a noite. E a criança faz mais, porque os ciclos de sono deles são mais curtos. E cada final de ciclo a criança superficializa. Então é isso que às vezes tem aquelas terapeutas de sono que fala para deixar a criança chorando, porque ela vai superficializar o sono, ela vai acordar, ela vai chorar, e aí não tem jeito, né? Por cansaço, uma hora ela volta a dormir. Eu não queria fazer isso com o Otto. Nunca quis. Eu acho que o momento pra fazer isso é até uns 9 meses. E eu perdi esse momento. Eu perdi. Eu tava tão cansada que eu não quis mudar a minha comodidade. Então eu perdi esse momento. Eu tentei um dia fazer isso. Eu fiz 40 minutos. Não é pra mim. Esse negócio de deixar a criança chorando. Sabe, ele já tava com quase 1 ano, tava com 11 meses. Pra mim, ele já tinha um entendimento do mundo. E, cara, eu ouvi ele chorando. Eu entrei no quarto e ele desesperado, querendo me puxar pra eu pegar ele no colo. Eu falei assim, gente, isso não pode ser natural. Isso não pode ser natural. Então, eu sentia que ele tava sofrendo, entendeu? Apesar... então, nem todo choro é sofrimento, né? Mas eu sentia que aquilo ali não tava legal. Então, desisti, e falei, não, meu filho, você não vai aprender a dormir assim. Paciência, mamãe vai ter que aguentar. Pra mim, na minha cabeça, eu tenho muito claro isso. Eu vou ter que aguentar. Quando eu não aguentar mais, eu vou ter que pedir ajuda, mas que não era o natural pra ele. Então, vida que segue, né? Então, eu voltei a botar ele na minha cama, sempre tentando forçar um pouco mais ele ficar no berço, demorar mais tempo pra pegar ele pra minha cama. Mas foi isso. Até 1 mês atrás,
Como eu sou sozinha com ele de noite, eu tinha muita dificuldade pra regular o sono dele ou pra tirar o peito dele, porque ele dormia no peito. E eu ficava imaginando como é que eu vou botar ele pra dormir sem peito, se tá só eu aqui. Ele vai sentir o cheiro, vai ser muito difícil não dar, né? E aí eu tinha combinado com a babá dele de que quando a mãe dela viesse pra cá, ela dormiria alguns dias aqui em casa pra gente poder desmamar ele. E eu tinha esperança de que desmamando talvez ajudasse, ou enfim, né? Vá saber. Como eu já tinha começado a trabalhar, querendo ou não, é um desmame gradual. Porque você passa 3, 4, 5 horas, 5 horas não, né? Eu nunca fico 5 horas, mas 4 horas fora, então são 4 horas sem o peito. E aí foi um desmame assim, começando gradual. E aí eu já tava restringindo mais, tirando mais. Quando eu chegava em casa, às vezes eu já não dava o peito. Ou então eu não ficava, às vezes ele reclamava um pouquinho e eu tentava não dar o tempo inteiro. E eu já tava percebendo que muitas vezes que ele ia pro peito não era de fome. Porque o peito, gente, não é só comida. O peito é amor, o peito é consolo, o peito é segurança. Muitas vezes o Otto tava brincando, eu tava aqui sentada, olhando ele brincar de longe, ele vinha, pegava só um pouquinho e ia-se embora. Então por quê? Porque aquilo lhe dava segurança, dava acalento pra ele, não era fome. E eu não acho que peito tem que ser só pra matar a fome, não. Eu acho que o peito é muito importante como carinho, como consolo, como segurança. Eu acredito nisso, eu vi isso e eu não... Assim, eu queria fazer isso, de novo, eu não julgo quem faz diferente. Eu acho que cada mãe é uma mãe, cada mãe sabe dos seus limites. Cada mãe tem que fazer as escolhas que se sente melhor. Eu não acho que existe só uma forma de criar e de cuidar da criança da maneira certa. Cada mulher sabe da dificuldade e do que ela aguenta e não aguenta. E eu gostava de amamentar, eu tinha um prazer dele vir, entendeu? Mas eu sabia que uma hora eu tinha que tirar. As pessoas podem achar assim, quanto mais tempo esperar, pior. Eu não acredito nisso também, porque eu acho que assim, quando a criança já tá mais velha, com 2 anos, 3 anos, ela tem um entendimento, ela consegue entender que não tá, que é pra tirar, entendeu? Eu acho que tudo é uma construção. Outro ainda não tá nessa fase de entender, mas ele já sabe, tem uns entendimentos de algumas coisas. Mas não dava pra eu chegar pra ele e falar assim, olha, meu filho, vamos tirar, o peito da mamãe tá doendo e tudo mais. Não, ele não tá nessa fase ainda. Mas enfim, eu já tinha começado um desmame gradual, porque eu não tava o tempo inteiro dando. E aí, como ia surgir um feriado, que a minha babá ia poder dormir comigo, eu falei, então vou fazer o desmame de Uno. Então, uma semana antes... 9 dias antes, eu tirei o peito do dia todo. Não ia mais dar peito de dia durante hora nenhuma, ia dar só na hora de dormir e durante a noite. E assim foi por uma semana. Otto é uma criança muito fácil, gente. Eu sou muito sortuda, muito sortuda. Ele é uma criança muito simples. Ele é uma criança que não tem dificuldades, que eu não tenho dificuldade com nada praticamente com ele. Só essa questão dele acordar muitas vezes durante a noite, que é um pouquinho mais complicado, mas isso é uma coisa que não é uma dificuldade. Isso é uma coisa que é normal. O normal é isso. Não é o comum a criança dormir a noite inteira, gente. Isso não é o natural. Algumas crianças dormem por esses treinamentos, que na minha opinião são muita forçação de barra, a maioria das vezes funciona. Se eu quero submeter o meu filho a isso, não quis. E não pretendo. Então, assim, alguns dias ele reclamou. Ele chegava perto de mim, ele sentia, ele queria pegar. Então, assim, eu saía de perto. Alguns dias foram mais difíceis, ele chorou um pouquinho, mas aí levava pra passear, levava pra brincar. E aí ele esquecia. Porque, lembrando, isso não era uma necessidade alimentar pra ele. Era só uma questão de carinho. Entendeu? Então eu tinha outras pessoas pra suplantar o meu carinho durante esses dias. E assim foi. Uma semana eu desmamei durante o dia. No final dessa semana ele já não pedia mais o peito durante o dia. E aí no final eu dava o peito durante a noite, só pra dormir durante a noite. E aí chegou o feriado e aí eu tirei o peito. Só que eu tive um problema no feriado, que eu não me toquei, é que minha mãe viajou. E como a minha babá ia ficar durante a noite, eu não ia ficar com ela durante o dia. Como é que eu ia botar ele pro cochilo durante o dia sem o peito? Gente, não foi muito bem calculado esse negócio, né? Porque eu ia ficar sozinha com ele, né?
tinha ajuda e tal, mas não, as pessoas não costumam botar ele pra dormir, pra cochilar, porque querendo ou não, isso foi uma outra coisa que eu acabei fazendo errado, que Otto só consegue começar a dormir antes comigo, com a babá e com a minha mãe. Nenhuma outra pessoa costuma botar ele pra dormir e ele não, sabe, dormir é uma coisa difícil. E Otto não cochila durante o dia quase nada, gente. Otto, hoje em dia, tira só um cochilo durante o dia, que é por volta das 11, e ele dorme meia hora. Otto não é aquela criança que dorme 2 horas seguidas. Às vezes eu vejo a Tanandra, que eu sigo, e o filho dela dorme durante 2 horas de tarde. Eu fico, gente, que loucura! Eu queria muito isso, porque é uma coisa boa. A gente precisa dos cochilos deles pra poder fazer as coisas. Mas Otto não cochila. Eu nem sei se isso é certo ou se é errado, mas ele não cochila. Enfim, ele cochila 30 minutos. Então, durante o feriado que eu fiz o desmame noturno, teve um dia que eu saí com ele, andei de carro, ele cochilou no carro, tirou uns 40 minutos de cochilo no carro. Foi um cochilo bom. Nos outros dias, uma outra pessoa que trabalha com a minha mãe, que já trabalha lá em casa há 20... Quantos anos? 27 anos e meio quase, que ela tá desde que antes de eu ter 2 anos de idade, ela tá lá em casa, então ela me criou. Então ela conseguiu botar o Otto pra dormir um dia, e aí foi levando. E aí, terminou o feriado, o Otto estava desmamado. Simples assim. Ele não chorou durante a noite. A babá botava ele pra dormir, dava o leitinho dele, botava ele pra dormir. Ele não chorou durante a noite. Depois que a gente tirou o peito, ele começou a dormir melhor. Ele tá acordando menos, o sono dele tá menos intranquilo. Isso foi uma coisa assim que me surpreendeu. Eu não imaginava que ia ser assim. Eu fiquei até me questionando, gente, como é que eu vou fazer depois que eu não tiver o peito pra embalar ele durante a noite? E o outro está dormindo maravilhosamente melhor. Não bem, melhor. Antes ele ficava às vezes superficializando depois das 6. Tipo assim, às vezes tinha dia conturbados que de meia hora eu tinha que ir lá e balançar o bumbumzinho dele pra ele voltar a dormir. Porque ele ficava superficializando. E hoje não. Ele tá dormindo direto até 10, 10 e meia. Que aí nesse horário ele acorda. Aí eu dou outra mamadeira. E aí ele dorme de novo. Essas duas últimas noites têm sido um pouco mais difíceis. Ele tem acordado entre 3 e 4 horas da manhã precisando de outra mamadeira. Eu acho que isso não é o comum das crianças, mas Otto sente muita fome. Aí vão falar, mas tu não é, será que ele dá pouca comida? Menina, esse menino come. Durante o dia ele come muito mais do que eu. Mas ele acorda e às vezes só depois da mamadeira, e ele bebe a mamadeira inteira, 210, 240 ml, e ele dorme. Então eu imagino que ele precise daquilo. Então, assim, às vezes ele tá superficializando umas 2, 3 vezes depois das 10. Eu vou lá, balanço o bumbuzinho dele, ele volta a dormir. Às vezes eu não aguento, que eu tô cansada, eu pego, boto ele na cama comigo. Mas eu tô conseguindo botar cada vez menos ele na cama comigo. E isso é o que eu quero. Eu quero tentar deixar ele sempre no berço. Entendeu? Porque eu acho que tá na hora. Entendeu, gente? Eu acho que existe certos momentos na vida da criança que existe até uma hora que dá pra você fazer isso. E que a partir desse momento talvez não seja mais tão legal. Porque depois vai ser mais difícil pra tirar. Por exemplo, o Otto chupava chupeta. Mas era muito pouco. No início ele não pegava chupeta, depois eu consegui um modelo de chupeta que ele gostava. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que tirar a chupeta dele até um certo momento. Porque se ele ficasse com a chupeta depois desse momento, ia ser muito difícil pra tirar. Então, assim, eu comecei a seguir a Samia Marsili, que é a mulher do Ítalo Marsili. Ela fala sobre criação, sobre isso. Ela tem 5 filhos, então ela tem muita experiência. E ela falava que tirar a chupeta, deu chupeta pra quase todos os filhos dela, era entre 8 meses. E quando eu comecei a seguir ela, que eu comecei a ver as coisas, Otto tava pra fazer 7, 8 meses. Eu falei, cara, eu vou tirar a chupeta de Otto. E aí foi isso. 2 dias, 3 dias, tirei a chupeta, não dei nunca mais, embalava ele, deixava ele reclamando um pouquinho e pronto, acabou. Sem traumas. Eu não acho que isso seja pra todas as crianças. De novo, cada criança é uma criança. Mas é que nem eu tô te dizendo, eu acho que existem certos pontos limítrofes pra você tirar uma coisa de forma que vai ser simples. Vai ser mais fácil. Entendeu? Então eu acho que chupeta, limítrofe, 7, 8 meses, eu acho que se você deixar mais do que isso, a criança já começa a criar um laço afetivo com a chupeta. Tá? Porque a partir desses 9 meses, 10 meses, a criança começa a criar
carinho pelas coisas materiais. Então não é só a necessidade da chupeta, mas sim um carinho, ter uma relação com a chupeta. Então eu acho que até 8 meses é legal tirar a chupeta. Eu acho questão do berço. Eu acho que é legal você ficar os 2 primeiros meses com a criança na cama. Eu acho que é importante. São os primeiros meses que a criança está se adaptando a esse mundo novo, que ainda é muito traumático e agressivo o meio ambiente, o frio, o calor. Eu acho que o calor da mãe nos 2 primeiros meses a gente chama de esterogestação, tá? Porque o que acontece? Nós humanos, a gente tem que botar o menino pra fora antes do que os outros mamíferos, porque senão ele não ia conseguir sair por causa do nosso desenvolvimento da bacia. Se você for ver, um cavalo nasce muito mais pronto do que a gente, uma vaca, um macaco. O cavalo nasce, logo depois ele já tá andando, entendeu? Então ele tem um desenvolvimento intrauterino muito maior do que o nosso. E isso é ciência, gente. Isso não sou eu que tô falando, não tô tirando da minha cabeça. Chimpanzés também, mas como a nossa bacia... Quer dizer, pra gente deixar de ser quadrúpede, pra gente virar bípede, a nossa bacia teve que diminuir. Com a diminuição da nossa bacia, acabou que o bebê teve que começar a nascer mais cedo. Então, o bebê humano, ele nasce muito mais necessitado de cuidados do que os outros bebês dos outros mamíferos. Então, a gente tem a esterogestação, que é como se fosse o desenvolvimento extrauterino que ele teria dentro do útero. Então, esses 2 meses, esses 3 primeiros meses, o contato com a mãe é muito importante para desenvolvimento de cognição, de tudo, de todas as coisas, de todos os sistemas. Então, para mim, eu acho que esses 2 primeiros meses é essencial que a criança durma com a mãe, tá? Para sentir o carinho, o amor, o calor, isso dá segurança. E assim, criança que se sente segura, ela consegue se desenvolver mais, cognitivamente, emocionalmente, tudo. Tudo que ela tem que desenvolver naturalmente, ela vai desenvolver melhor quando ela tá segura. Criança que não se sente segura não consegue se desenvolver, tá? Isso não sou eu que tô falando. Então eu acho que esses 2 primeiros meses, ele ainda tá muito pequenininho, eu acho que dá pra dormir com a mãe, sentir o calor. Não julgo quem bota no berço, gente. Cada um faz o que bem entende. Mas eu acho que nos 2 primeiros meses você não vai acostumar mal. Eu não acredito nesse negócio de acostumar mal. Eu não acredito, vai viciar a criança. Não, eu não acredito nisso. Não acho que colo vicia, amor não vicia, carinho não vicia, tá? O que a gente vê é gente que se vicia em outras coisas durante a vida. Por quê? Porque não teve amor, porque não teve carinho, porque não teve família. Então, assim, se eu tivesse outro filho, eu faria assim. Nos 2 primeiros meses dormindo comigo. A partir do 3º mês eu ia começar a botar no berço. Mas se tivesse uma noite mais difícil, eu levaria pra cama, mas sempre tentando colocar no berço. Sempre tentando colocar no berço. Isso, lógico, que depende de como a gente tá. Como a gente consegue fazer isso. E aí, tentando colocar no berço pra cada vez mais precisar menos da cama com a mãe. Porque eu acho que a partir de 5, 6 meses já fica mais difícil. Eu acho que a partir de 6 meses já fica um pouquinho mais complicado. A criança já começa a querer a cama com você. E a partir de 9, 10 meses fica muito mais difícil. Então, já me estendi demais. Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. Hoje em dia, ele tá dormindo ainda um pouco comigo durante a madrugada, quando eu não consigo botar ele no berço. Eu tava dormindo num colchão no quarto dele. Porque logo que ele começava a superficializar, eu ia lá, balançava o bumbumzinho e voltava a dormir. Só que o colchão tava deixando minhas costas quebradas. E essas últimas noites eu dormi na minha cama. Então, é isso. Eu acho que hoje eu vou dormir no colchão no quarto dele pra tentar deixar ele dormir mais no berço. Gente, tem muito assunto pra falar sobre isso. Tem muitas coisas. Eu queria agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que ficou aqui. Eu gosto muito de falar de maternidade. Eu tenho... sabe, lógico, muito carinho por isso. Eu passei por muitas dificuldades, assim, coisas que às vezes as pessoas não passam, mas nada assim absurdo. Eu acho que, sei lá, cada uma passa por coisas diferentes e tem experiência pra trocar. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre alguma coisa, se tiver alguma coisa específica sobre isso ou sobre qualquer coisa, sempre
falem, mandem direct, comenta, que a gente se prepara e bota essa conversa pra frente, tá? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui nessa manhã de domingo pra gente conversar. Eu vou deixar disponível 24 horas e depois eu vou botar no YouTube. Eu tô botando já todas as lives que eu tô botando no YouTube, lá no YouTube, mas a minha internet nem sempre tá querendo colaborar. E aí eu vou começar a fazer os vídeos especificamente pro YouTube. Então se tem alguma coisa assim que vocês queiram, já sabe, né? É só mandar mensagem. Então é isso, aproveitem um domingo, vão ficar com as pessoas que vocês amam, vão fazer exercício, aqui tá um dia lindo, vamos comer bem. E é isso aí. Beijos, muito obrigada e até a próxima.